Muito bom dia, igreja. Um bom sábado para todos. Este é um sábado especial, como já foi dito, um sábado de Santa Ceia. E eu não combinei nada com a Mara, não é? Mara ou Marta? Mara, então estou certo. Com a Mara em relação à história, mas ela vem mesmo a calhar para aquilo que vamos falar esta manhã. O momento da ceia do Senhor é para os cristãos o mesmo que a Páscoa era para os judeus. O que é que eu quero dizer com isto? A Páscoa, como a própria palavra no original significa, é uma passagem, ou seja, o povo de Israel estava no Egito e eles iam passar da sua escravidão agora para uma nova vida na Canaã que estava prometida já desde Abraão. E nós, como povo de Deus, quando celebramos a Santa Ceia, estamos a recordar que Jesus nos dá a oportunidade de fazer uma passagem também. Uma passagem de uma velha vida para uma nova vida. Da escravidão do pecado para uma vida com Cristo, conduzindo-nos até à Canaã celestial. Mas Jesus deixou-nos esta cerimónia, deixou-nos esta instituição e nós temos consciência que para que esta cerimónia não seja simplesmente uma rotina, a Igreja Adventista celebra a Santa Ceia quando, enfim, de tempos a tempos, não é todos os sábados, para que ela não seja uma rotina e possamos compreender o verdadeiro significado e preparar-nos para virmos à mesa do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Vamos inclinar a nossa cabeça, Senhor Deus, eterno Pai. Ao abrir a palavra, Senhor, queremos também que da mesma forma que Tu te revelaste aos profetas no passado, ilumines a nossa mente, Senhor, para compreendermos a mensagem que Tu tens para nós esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Talvez vamos compreender ainda melhor isto quando nós lermos daqui a pouco em Êxodo, no capítulo 12, o que significou essa preparação do povo hebreu ao sair do Egito, ao sair dessa escravidão para uma nova vida rumo a Canaã. Nos preparativos para a Páscoa judaica, o pão sem fermento desempenhava, portanto, um papel muito importante. O pão ázimo, como se designa o pão sem fermento, era usado durante o momento em que se comia também o cordeiro e durante os 7 dias seguintes à celebração da Páscoa, também esse pão era comido, portanto, esse pão sem fermento. Se abrirmos em Êxodo, no capítulo 12, e vamos ler 2 versículos
em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, versículo 8, e depois vamos ler também o versículo 15. Êxodo 12. Diz assim: e o guardareis até ao 10º... Perdão. Sim, exatamente. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comereis. E no versículo 15, 7 dias comereis pães asmos, logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Desembaraçar-se de todo o levedado significava não só a pressa com que o povo de Israel tinha saído do Egito sem ter tempo para que a massa que tinha sido preparada levedasse e, portanto, o pão pudesse crescer, mas também porque o fermento era e é, na palavra de Deus, o símbolo de pecado. Não é somente símbolo de pecado, tem outros significados, mas um dos significados do fermento é o símbolo do pecado. Para nós, esses símbolos devem igualmente estar presentes neste momento em que nos estamos a preparar para vir à mesa do Senhor. Não devemos deixar o pecado levedar. Não devemos deixar que o pecado se desenvolva em nós. Todos nós sabemos que somos tentados, todos nós experimentamos a tentação, e se alguém diz que não tem pecado, o que é que diz a palavra de Deus? É mentiroso e nele não está a verdade. Todos nós precisamos constantemente de nos libertarmos desse fermento. Ao participarmos, portanto, do pão sem fermento, devemos lembrar que o Senhor Jesus, representado nesse símbolo do pão, ele foi sem pecado na sua vida, mas foi ele também que, através do seu sacrifício na cruz, tomou os nossos pecados para que nós possamos ser sem pecado pela sua graça, pelo seu sacrifício. Como resposta a essa maravilhosa salvação que Jesus nos acordou, devemos, tal como os israelitas, desembaraçar-nos da escravidão a que o pecado nos vetou, aceitando que aquele sacrifício de Jesus é todo suficiente para nos limpar de toda a culpa. Muitas vezes entendemos uma passagem de 1 Coríntios 11, quando Paulo diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, entendendo que se fizemos alguma coisa que desagradou a Deus durante os últimos dias, que não devemos participar da Santa Ceia. Mas a verdade é que é precisamente porque somos pecadores que devemos reconhecer que só o sacrifício de Cristo nos purifica de todo o pecado. E comer e beber indignamente, longe de ser comer ou beber com pecado, porque todos somos pecadores, mas porque reconhecemos que só o sacrifício de Cristo, só reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo, nossa Páscoa, Cristo, nossa passagem do pecado para uma nova vida, para rumo à Canaã celestial, nos pode purificar de todo o pecado. Não participar da Santa Ceia é, de certa forma, eu não quero trazer complexo de culpa para ninguém, mas eu tenho que dizer isto, porque é isso que a palavra de Deus diz. É perder a bênção de reconhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados. É não reconhecer que Cristo
foi quem levou as nossas culpas, levou o nosso pecado. Não deixemos, pois, que o pecado levede na nossa vida. Deixemos que Cristo habite no nosso coração e não permitamos que o pecado aumente a separação que fez desde o princípio entre Deus e o ser humano. Os israelitas deixaram o Egito rapidamente, sem tempo que o pão levedasse. Também nós devemos deixar rapidamente aquilo que é o pecado para nos aproximarmos de Deus e deixarmos que Deus faça em si a sua vida e faça em nós morada. Em lugar do fermento da malícia, como lemos há pouco em 1 de Coríntios, devemos permanecer, depois deste momento de celebrarmos a Santa Ceia, não digo uma semana, porque depois eles estavam a comer pão asmo, pão não levedado, durante 7 dias. Eu digo não uma semana, mas com a ajuda de Deus, com os asmos, com os pães sem fermento, da sinceridade, da verdade, para com Deus e para com os outros. Os israelitas associavam o momento da celebração da Páscoa à vida que era dada por Deus. Em Levítico, no capítulo 17 e no versículo 11, Levítico 17, versículo 11, diz-nos assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus estava aqui a dizer ao povo de Israel que aquele sangue que era derramado sobre o altar era representando um outro sangue, o sangue de Cristo, que os ia expiar da sua condição de pecadores. Os israelitas davam a significação ao cálice da redenção, que era usado durante a celebração da Páscoa, a simbologia do sangue que tinha sido vertido nas ombreiras das portas dos israelitas para que o anjo de morte não matasse os primogênitos dos israelitas e de todos aqueles que se encontrassem dentro da casa, querendo essa proteção que o sangue do cordeiro lhes dava. Então, nesse cálice que eles usavam para a celebração, por isso Jesus também tomou o cálice, mas eles sabiam que esse fruto da vide, esse elemento que estava nesse cálice, representava a vida que Cristo estava a dar por cada um daqueles que aceita o seu sacrifício na cruz. Não admira que Jesus tenha usado o contexto da Páscoa para falar do cálice como o cálice da nova aliança pelo seu sangue. É pelo derramamento do seu sangue por nós que podemos ter vida eterna. Jesus vem nos reconciliar com Deus, estabelecendo uma nova aliança. Não uma nova aliança porque fosse diferente da anterior, mas porque é nova na sua significação. É nova porque agora já não era o sangue de bodes nem de cordeiros, mas é o sangue de Jesus, nosso Redentor. Somos convidados hoje a esse momento de entrega, de renovação da nossa aliança, que começou, como disse Amar há pouco, às crianças, e eu pergunto às nossas crianças que estiveram aqui a ouvir a história, quando é que começa essa aliança? Quando é que começa esse novo nascimento? Quando é que é? Como é que a Mara disse? Quando é que essa nova aliança, esse novo nascimento começa? É com o batismo, isso mesmo. Através do batismo, nós agora podemos renovar na Santa Ceia. E através da cerimónia de lava-pés, nós também estamos a reconhecer a humildade que deve existir em cada um de nós, de reconhecer
que precisamos de ser lavados. Lavados através dessa cerimónia de lava-pés. Às vezes as pessoas dizem, quando sentem que pecaram, que têm que ser rebatizadas. Bom, se arrependeram e avançaram em frente, se sentem que foram perdoados por Deus, é na cerimónia de lava-pés que eles devem relembrar o seu batismo e renovar a sua ligação com Deus através da cerimónia de Santa Ceia. Todo o contexto em que os israelitas celebravam a Páscoa era rico em apontar para uma libertação maior, a libertação que o povo tinha experimentado ao ser libertado da escravidão do Egito. Não era senão o antegozo da libertação messiânica, da libertação que eles acreditavam pela palavra que viria através do Messias. Por isso, mesmo quando se celebrava a Páscoa, eram recitados salmos, como, por exemplo, o Salmo 118 e o seu versículo 26. Salmo 118, versículo 26. E depois também o Salmo 113, além do Salmo 118. Mas vamos ler no Salmo 118, versículo 26, que diz assim: Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Perdão, eu estou a ler no 28, desculpem, mas a minha vista às vezes engana-me. Bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor. Nós vos abençoamos. Porquê? Porque aquele que vinha em nome do Senhor era o Redentor. Este canto, chamado o canto de Halel, canto de louvor a Deus, de exaltação messiânica. Também somos convidados, através da celebração da Santa Ceia, a apontarmos para essa libertação maior e completa, quando o Senhor nos libertar por completo das consequências do pecado. Quando já não houver mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Sim, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, então todas as consequências do pecado serão para sempre e definitivamente erradicadas das nossas vidas. Em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso 3 a 4, diz-nos assim, Apocalipse 21, 3, Apocalipse 21, 3 a 4, Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, diz que ninguém se deve excluir da comunhão por estar presente talvez alguém que seja indigno. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e a dar assim testemunho de que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Todo discípulo é chamado a participar publicamente e a dar assim testemunho de que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Mesmo que não tenhas vindo esta manhã com intenções de participar na Santa Ceia, lembra-te deste conselho que nos é dado. Porque estamos a perder uma bênção. Estamos a perder a bênção de reconhecer que só Cristo nos pode limpar de todo o pecado. Recordando a sua morte, recordando o seu sacrifício, eu posso, em oração, dizer: Senhor,
realmente eu não sou digno. Obrigado porque o teu Espírito me convence do meu pecado. Obrigado por acreditares em mim e ainda me chamares a recordar esse sacrifício que me purifica de todo o pecado. Deus chama-nos esta manhã a lançarmos fora todo o fermento, toda a semente do pecado da nossa vida. Deixemos que Deus prolongue esse efeito, não só agora, mas por todos os dias que Deus nos conceder. E quando chegarmos à próxima Santa Ceia, renovemos novamente e voltemos a prolongar, porque Deus chama-nos para que Ele complete a sua obra em nós. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, representado no vinho, nos purifica de todo o pecado. Libertos do pecado, podemos ansiar por uma libertação maior. Essa libertação que virá quando Jesus vier em glória. Há uns anos, já uns bons anos, há umas décadas, li um episódio numa revista das seleções do Reader's Digest que se passou nos Estados Unidos. Dois irmãos gêmeos, eles tinham seguido rumos diferentes na sua vida. Um era um grande empresário com várias empresas e era um homem de sucesso, reconhecido na sociedade. O outro tinha enveredado por maus caminhos e tinha, portanto, chegado a cometer homicídios e, por isso, foi condenado e estava, portanto, no corredor da morte para ser executado porque foi sentenciado com a pena de morte. O seu irmão foi visitá-lo um dia antes da sua condenação. Esse irmão entrou naquela cela e com ele, enquanto estava ali, falou com ele e disse-lhe: mano, tu tens levado uma vida que te levou a isto. Eu estou muito triste com a situação que tens diante de ti. Mas eu quero perguntar-te se pudesses reescrever a tua vida, tu ias reescrever a tua vida de maneira diferente. E ele voltou-se para o irmão e disse: quantas vezes eu já pensei nisso desde a minha condenação. Eu sinto que podia ter sido um homem de sucesso como tu, mas afinal estou aqui e vou morrer. Então aquele irmão disse-lhe: olha, vamos fazer uma coisa. Eu quero que tu vás ter com esta pessoa quando saíres daqui. Ele disse: como é que eu vou sair daqui? Eu quero que tu vais vestir as minhas roupas, eu vou vestir as tuas. Eu já desfrutei de todas as bênçãos que Deus me deu na minha vida. Fez de mim um homem de sucesso e rapidamente despes as tuas roupas. Eu visto as tuas, tu vestes as minhas e vais ter com esta pessoa que está dentro do bolso do teu casaco, está um papel com o contacto dessa pessoa. Ela vai te ajudar em tudo o que tu precisas para dirigir as empresas que eu dirigi até este momento. E eu vou tomar o teu lugar. Não, isso não pode ser, eu não posso aceitar isso. Não, tu podes aceitar. E eu quero que tu aceites. Se tu não aceitares, é a tua morte. Depois dali de um tempo, o tempo escasseava e, portanto, dentro em breve iriam abrir a cela e, portanto, não teriam esse tempo. Então, eles fizeram essa troca e aquele irmão que era um grande empresário, no dia seguinte morreu pelo seu irmão.
Esta história foi contada por momentos mais tarde por aquele irmão que que tinha estado condenado. Simplesmente não voltou a ser condenado porque as leis nos Estados Unidos, e creio que aqui em Portugal também, ninguém pode ser condenado por uma condenação que já foi aplicada a outra pessoa. E, portanto, ele pôde viver como um grande empresário e fazer uma nova vida. É isto que Deus deseja fazer connosco. Jesus veio vestir as nossas roupas, os nossos trapos de imundícia, para que nós pudéssemos ser cobertos com a sua justiça. Que hoje, ao participar na Santa Ceia, recordemos isso e possamos partir sem o fermento do pecado e com a graça de Cristo possamos permanecer nele, porque só permanecendo nele podemos permanecer sem que o fermento do pecado faça a destruição, nos leve à condenação eterna. Que Deus nos ajude nesse sentido. Por isso, quando esta manhã formos agora passar por a cerimónia de lava-pés, eu gostaria que recordássemos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Eu penso que o vídeo está preparado. Eu gostaria que antes de irmos para a cerimónia de lava-pés, pudéssemos todos, com atenção, ver este vídeo que irá passar. Não é possível passar o vídeo? Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. And my two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the Lamb. They said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today, and we must be sure this little lamb doesn't run away. And I told them of Moses and
Father Abraham. Then I said, dear children, watch the land. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. We tried to leave the city, but we could not get away. Forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? And why were we standing right here where soon they would pass by? I looked and I said, even now they come. The first one cried for mercy, the people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. And I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell, and in that moment I felt such agony. In that moment I felt such loss, until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, carry his cross. At first, I tried to resist him, but his hand reached for his sword. And so I knelt and I took the cross from the Lord. Put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha, and they drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, Father, please forgive us. The Lamb
ran away. Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, dear children, watch the Lamb. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Vamos agora então separar-nos. Eu pedia que alguém pudesse dar as indicações.